Tempos de apostasia. Atos capítulo 20, versículo 26 em diante. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso de número 26. Essa é a despedida do apóstolo São Paulo em Éfeso, dando uma palavra final, e conforme diz a palavra de Deus, os irmãos ficaram muito tristes em saber que não o veriam mais, Muitos irmãos choraram, acompanharam ele até ao navio que ele embarcou e não voltou mais à cidade de Éfeso. Ele disse assim: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Irmãos, Paulo está falando aqui, a respeito daquilo que na época dele já estava acontecendo, mas na sua carta aos Tessalonicenses, que foi o início do estudo, ele deixa claro aos irmãos que o tempo da apostasia não seria para aquela ocasião, aquela época, aquele tempo. Esse tempo viria a seguir, tempos que nós estamos vendo e vivendo no dia de hoje. Ele fala aqui nos primeiros versículos, olha, protesto que estou limpo do sangue de todos. É muito comum, irmãos, nós vermos pessoas diante das circunstâncias, das lutas, das batalhas, sempre procurar uma argumentação falida de justificação pela atitude ou pela escolha que faz. Eu já disse aqui, tem muitas pessoas que às vezes procuram o pastor da igreja ou um líder da igreja para buscar conselho, quando na verdade a pessoa não quer um conselho, ele quer alguém para botar a culpa se der tudo errado. E aí, o que você me diz? O que eu devo fazer agora? Pronto, ele transferiu sobre você agora a responsabilidade de que tudo que acontecer dali por diante, a culpa é sua, Mas Paulo, ele deixa bem claro, estou limpo, viu? O que eu tinha que ensinar, eu ensinei. E a partir de hoje, a responsabilidade é de cada um que ouviu e o que vai fazer com a informação que recebeu. Isso é muito importante, irmãos. A gente sempre tem pedido aqui discernimento de Deus, para que possamos entender. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pode interpretar uma palavra não de acordo com aquilo que ela realmente quer nos dizer, mas de acordo com aquilo que eu quero entender, Só que a Bíblia, ela é muito clara ao dizer que ela não é de particular interpretação, mas ela é a palavra de Deus para que nos amoldemos a ela, e não ela se amolde
a nós. Isso significa que não adianta eu ler, estudar, ouvir, se eu vou interpretar ela de acordo com aquilo que eu quero, ou de acordo com aquilo que eu penso, ou com aquilo que eu desejo. Então Paulo está deixando bem claro, olha, agora aqueles que ele ensinou e preparou e discipulou para serem obreiros, olhar por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu líderes, pastores, lideranças da obra de Deus, e ele deixa bem claro, para apacentar a igreja de quem? A igreja de vocês? Não, a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós vemos que nesses dias de apostasia, apóstatas têm tomado igrejas para si, têm se permitido a ensoberbecer pela fama, pelo glamour. Hoje eu compartilhei um vídeo, quem viu? Quem viu o vídeo que eu compartilhei hoje do ministério? Hoje eu compartilhei, está lá à disposição, abram, assistam. Um vídeo de um podcast, né? Mas na verdade aquele momento foi só ele que explanou, foi uma aula extraordinária que o pastor Edson ministra, né? E ele fala muito a respeito de discipulado, de preparação de obreiros, né? Da casa do Senhor, e a estratégia usada por Jesus Cristo. Paulo, ele está aqui aplicando exatamente aquilo que Jesus Cristo ensinou, levando a responsabilidade àqueles que liderar a igreja do Senhor, né? Eu sempre corrijo, às vezes eu encontro algum pastor amigo, ou até mesmo na convenção, é muito comum o pastor chegar na gente e perguntar: e aí, varão, como é que está, meu querido? Como é que está a sua igreja lá em Pouso Alegre? Eu falei: rapaz, lá não tem igreja não. Uai, saiu de lá, mudou, está na onde agora? Eu falei: não, estou lá em Pouso Alegre, mas a igreja que tem lá é do Senhor Jesus, eu só estou lá pastoreando. É muito comum as pessoas usar esse termo de uma forma, às vezes, né, aparentemente sem noção nenhuma, mas eu me preocupo muito, porque a Bíblia também diz que a boca confessa o que o coração está cheio, né? Então eu tomo muito cuidado com esse tipo de sentimento, não tomando ciúme de nenhum de vós, como se fossem meus, mas eu tomo sobre mim o peso da responsabilidade de cuidar daquilo que meu nunca foi. Então isso é muito sério, irmãos, e muitas pessoas, neste tempo em que a apostasia tem se multiplicado na face da terra, né, é importante a gente identificar isso daí. Não de uma forma rasa, só porque o camarada falou a tua igreja significa que o camarada é um apóstata. Não, ou de repente você fala a minha igreja, né, no sentido de um ministério onde eu congrego, no sentido de o templo onde eu frequento, né? Não há uma maldade nessa força de expressão, mas nós que lideramos temos que tomar muito cuidado com esta responsabilidade. Nunca se apegar a cargo algum que Deus confiou a nós na terra, porque, irmãos, tudo é muito passageiro, e tudo que a gente se apega, a gente fica preso a ele, e aí chega o tempo de mudar, ou a gente, né, encrenca, ou a gente não entende, ou a gente se machuca. Seria mais ou menos como você amarrar, né, o braço a um vagão de trem e ficar lá: nossa, eu amo esse trem, eu vou me amarrar a ele. Aí vai ter uma hora que vai dar hora da partida, e se ele sair, ele vai sair desquartejando, né? E isso é importante a gente ter entendimento disso. Paulo deixa isso bem claro, porque ao cuidar da igreja de Éfeso, ele deixa bem claro: olha, eu estive aqui 3 anos com vocês, mas eu tenho que ir. E a partida dele, né, ele explica como é que foi. No versículo seguinte, 29, 30 e 31, ele diz: pois sei que após a minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Eu até grifei essa palavra aí, falarão coisas perversas.
aconteceu, irmãos, o PowerPoint aconteceu um negócio que o Pedro instalou no PowerPoint comigo, ele comprou, a gente compartilhou o PowerPoint oficial. A hora que eu preparei o estudo umas letronas grandes, que é uma benção. Aí eu tinha que ter trazido o meu computador, né? Porque aí eu coloquei nesse aqui, as letrinhas, diminuiu tudo. Diminuiu tudo, né? Na semana que vem eu vou tomar esse cuidado de descer com o meu computador. Eu desci só com o estudo no pendrive, por isso que está com as letrinhas bem pequenas, meu irmão. Eu estava usando o básico, né? Naquele gratuito do Office. Aí o Pedro comprou, ele falou, dá acho que até para 5 ou 6 pessoas, e só estava ele usando e o outro sócio dele lá. Aí ele falou, opa, dá um pedaço dessa fatia para mim. Aí a gente compartilhou. Olha só, eu grifei aqui, ó, falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Aí ele diz, vigiar, lembrando que durante 3 anos passei alertando vocês, com lágrimas admoestando a igreja. O que seria estas coisas perversas, irmãos? O que de perversidade uma pessoa falaria para atrair um discípulo após si? Você parou para imaginar isso aí? Marcelo, em relação ao tempo, naquele tempo eles não tinham um volume de coisas que a gente pode classificar como perversas nos dias de hoje. Eles não tinham, por exemplo, qual eram os assuntos cotidianos dele? Casa, política e religião. Eram os 3 assuntos principais. Então, toda a perversidade envolvia principalmente a família. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo. Mais alguém gostaria de falar? Eu estou aqui uma tradução, uma vez nesse versículo, que falou coisas mentirosas. Coisas mentirosas. Muito bem. Mais alguém? Quer ver? Vou citar aqui um exemplo. Vamos dizer, pastor Francisco é o pastor de um ministério e eu estou ao lado dele o auxiliando. Aí eu quero atrair os discípulos e as ovelhas que Deus confiou nas mãos dele para a minha pessoa. Quais são as coisas perversas que eu posso usar para poder atrair essas pessoas para pararem de ouvir ele e começarem a ouvir a mim? Eu vou começar a usar de mentira, de falsidade, de engano. E essas ferramentas pertencem a quem? Satanás, e não a Deus. Aí eu vou levantar suspeita, olha, pastor Francisco, sei não, viu? Fiquei sabendo das coisas aí, sério, conta? Não vou nem falar, pronto. É o suficiente para alguém já passar pelo pastor Francisco e o pastor, irmão, como é que vai? Pelo amor de Deus, né? Quando não repreender em nome de Jesus. Quem não viu isso já acontecendo? Né? Quem já ouviu falar, isso daí inclusive é matéria, assassinato de reputação. Eu passei por isso, né? Isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho, isso acontece na política. A gente está vendo isso acontecer na política. Isso é muito atual na política nacional, né? As pessoas falando coisas perversas contra aquele que tem buscado praticar a justiça para atrair pessoas para ela, tirar a atenção de lá e trazer para cá, né? Eu não vou falar de mim, eu vou falar do outro, certo? Por quê? Eu falando do outro para atrair as pessoas para mim, as pessoas não vão ver os meus erros, vão classificar os erros do outro e vão me seguir, até eles descobrir que na verdade o canalha sou eu. Já passou o tempo, já caíram no laço, o inimigo já minou.
A fé já esfriou, a vida espiritual já entrou em decadência, e assim que o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que nos garante a firmeza na fé, na esperança, no amor. Infelizmente, irmãos, é o que tem acontecido, e nós temos que ter um posicionamento firme a respeito disso. Preferi nem entrar em questão. Não, tem que falar a verdade que precisa ser ouvida às vezes. Ora a Deus, peça ao Espírito de Deus, guia os meus lábios. Se Ele falar, fala mesmo, fala com firmeza, com propriedade, na palavra. Não aquilo que você acha, aquilo que você pensa, porque você sabe, nós aprendemos na igreja, que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, ela tem a sua direção já definida e muito certa. Interpreta diferente aquele que quer. Como eu disse aqui há um tempo atrás, eu falando a respeito do Evangelho de Cristo com um jovem que queria debater comigo, defendendo a sua visão teológica de que o homem é escolhido por Deus e predestinado por Deus. Você vai para o céu, você não gostou de você não vai. Não, você está predestinado, você não vai também não. Você fala muito barulho, a bateria não vai não. João, você vai sim, está esforçado, merece, E aí vai escolhendo, como se Deus fosse um ser ruim que fizesse seleção lá deles. Ele levantou para a salvação, outros para a perdição. Mas onde que está o livre-arbítrio? Onde que está aquele que está de pé, cuide para que não caia? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Dentro de uma defesa de fé já pré-estabelecida por Deus, e que não importa o que você fizer ou deixar de fazer, você já é escolhido. No final você vai ser salvo. Para mim defender uma tese dessa, eu tenho que rasgar muitas páginas da Bíblia. Por isso, irmãos, que nós temos que ter firmeza na palavra. Porque quem não conhece a palavra de uma forma mais ampla, pode ser enganado por algum vento de doutrina. E essas doutrinas têm tirado muita gente do caminho. Por quê? Porque nas entrelinhas dessas doutrinas, que nós estamos estudando na nossa escola dominical, inclusive foi a lição da aula retrasada, domingo retrasado, ventos de doutrinas, modismos na casa do Senhor. Muitos são levados por quê? Porque nas entrelinhas tem coisas que interessam muito a eles. Se eu sou escolhido, e eu estou no pecado, não vou precisar de sofrer uma disciplina, não vou ter que confessar para ninguém. Existe uma linha de pensamento que foi colocada no pensamento através da revolução cultural, para que as pessoas entendessem: olha, nós somos livres, você pode fazer o que você quiser. Sim, é bíblico, é bíblico, porém só é pregado essa fala, não é pregado e ensinado as consequências dessa liberdade, porque toda liberdade traz para nós um peso gigantesco de responsabilidade, e isso não é ensinado. Foi o que aconteceu ao longo dos anos 50, 60 em diante. Começou um movimento revolucionário na juventude, onde era pregado o sexo livre. Não, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Logo em seguida, Satanás lança o quê na humanidade? Uma doença terrível, viral, chamada AIDS, em que as pessoas, por praticarem esse ato livre, foram contaminadas por uma doença mortal. Quantos aqui conheceram alguém que morreu dessa doença? Irmão, nos anos 70 e 80, misericórdia, quantos conhecidos da gente foram embora? Vizinhos, colegas, até irmãos da igreja que aceitaram Jesus, mas já estavam contaminados. O Senhor não curou, levou e foi embora. O pai mesmo cuidou de um, A última
última vez que eu levei ele no hospital, que o pai não podia ir, eu levei ele no hospital, eu tive que carregar no colo. Ele estava uma pena, ele dava até dor, pele e osso. Mas tudo fruto de quê? Fruto de um ensinamento com base, né, na irresponsabilidade, para levar as pessoas para um abismo que as espera. Mas o que faz com que elas aceitem essa condição? A cegueira espiritual, que não as permite ver o resultado perigoso daquela escolha, daquela escolha e daquele caminho trilhado. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é muito importante para nós, para que nós possamos nela estar firmados, para não cair em nenhum tipo de ensinamento equivocado, mas que possamos defender com firmeza o Evangelho, como Jesus defendeu e venceu o diabo pela palavra na tentação do deserto. Vamos lá. Versículo 32 ao 34 de Atos, capítulo 20. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Irmãos, vamos entender esse versículo? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Irmãos, Paulo ensinou e falou: olha, agora estejam edificados nela, porque sem ela não há edificação, sem ela não há futuro, sem ela não há herança. Paulo deixa bem claro esse ensinamento e essa palavra aos irmãos de Éfeso. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, houve um tempo em que a igreja não tinha condições do sustento, ele foi trabalhar. Ele não foi pesado aos irmãos, ou seja, ele foi um verdadeiro pastor. Ele não foi um mercenário da obra de Deus, como infelizmente nós temos visto muitos. E a igreja do Senhor Jesus acaba padecendo, né, por causa desses escândalos. Pessoas que fazem coisas terríveis e que todos nós pagamos o preço. Quem é que já pagou o preço da consequência de alguém que você nem conhece? Alguma pessoa teve um péssimo exemplo de crente na vida dele, e aí ela te conhece no trabalho, aí você está trabalhando lá. Quando ela descobre que você é crente, ela já, sai para lá, é crente. Crente não presta, por quê? Porque ele conheceu um que não presta. Ele conheceu um que fez vergonha do Evangelho de Cristo. Quem já teve essa experiência? Olha, é difícil, né? Você já foi discriminado porque alguém fez uma besteira e você está pagando o preço pela besteira que ela fez, né? Às vezes sendo até mesmo hostilizado, como eu já fui hostilizado por uma pessoa, né, que declarou ódio a mim por uma má experiência, né, que ele teve com um pastor, o que é pior ainda. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito séria, e Paulo deixa esse ensinamento para nós. Olha, foi confiado o cargo na sua mão, seja responsável, faça com responsabilidade, porque a cobrança não é pouca. Nós que temos cargo na igreja, é muito sério. A nossa credencial não é status, não, é peso de maior juízo. A quem mais é dado, mais é cobrado. 35 e 36, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs de joelhos e orou com todos eles. Olha só o que Paulo nos ensina. Irmãos, parou para perceber que existe uma ideologia marxista que ensina que é o Estado que tem que te dar, é o Estado que tem que ser forte. Não, irmãos, a
a gente tem que pertencer a uma nação onde o povo é forte. É que o Estado não tem um compromisso pesado de te dar nada, porque a responsabilidade não pode ser do Estado, irmãos. Qual a responsabilidade de fazer uma criança? É o Estado que faz? Não, é um casal que se casa e que procria e que educa os seus filhos. Quem lembra do lema do antigo partido que estava no poder? Brasil, pátria educadora? Mentira do inferno, irmão. Você percebeu que há um engano aí? A Bíblia ensina que melhor é dar do que receber. E aquele antigo sistema lá ensina as pessoas a fazer o quê? Só receber. E escorarem no Estado. Uai? Quem vai sustentar o Estado senão nós? Ou seja, quanto mais forte o Estado, mais peso para a gente carregar nas costas, né? Porque o Estado está inchado, cheio de funcionário que não faz nada, que somos nós que pagamos. É para pagar toda essa raçaiada aí de encostado, né? Aí a gente precisa de trabalhar mais e pagar mais imposto para poder sustentar tudo isso. Quando a Bíblia nos ensina que mais bem-aventurados, mais felizes é dar do que receber. Então a gente tem que estar atento, irmãos, com ensinamentos ideológicos totalmente distorcidos à palavra de Deus. Ontem o Fábio mandou um vídeo para mim de um pastor falando na igreja que ele pastoreia. Ele disse assim: aqui está proibido a ideologia do comunismo. Se algum irmão do ministério for filiado ao comunismo, já se considera excluído. É só eu descobrir e você não faz mais parte do nosso povo, porque eles ensinam e pregam tudo o contrário daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então não existe, não tem como caminhar junto, não existe possibilidade de dois opostos caminharem juntos, não tem jeito, não tem jeito. E aí até o Fábio perguntou: e aí, o que você acha? Eu falei: não acho, eu só concordo. Concordo. Como é que você pode ser de Cristo fazendo as obras da treva? Como você pode afirmar ser de Deus agradando a Satanás? Amém, irmãos? Não é? Então Paulo está ensinando aqui e dando, né, orientações ao povo antes de sair da cidade de Éfeso. Vamos lá. Pastor, Diga. quando eu era mais novo, eu ficava me perguntando por que é melhor dar do que receber. Porque receber, quando eu era mais novo, eu pensava, é melhor, né? Aí depois eu fui entender. Quando é melhor dar do que receber, porque quando você dá é porque você tem. Às vezes está até sobrando, né? Agora, se você está recebendo, é porque a situação está ruim do teu lado. É porque você não tem. E por que o Estado coloca isso na cabeça dos outros, o Estado de um sistema comunista? Para te tornar dependente, porque se você não tem, você depende dele. Então tudo que ele mandasse fazer, você vai ter que fazer, porque senão, já era. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o nosso país vizinho aqui, a Argentina, já estão decretando leis lá para proibir o povo de viajar, porque viajar está dando prejuízo para o país. É por causa que o povo viaja que o país está em crise. Aí eles fazem os roubos deles, fazem os desvios e fazem as leis severas. Eles acabam com o país e põem a culpa em quem? No povo. O povo lá está padecendo. Quem viu as movimentações que teve lá hoje, hoje, estão lá quebrando tudo lá, querendo fora aquele governo lá. É terrível. Isso é muito sério. Isso vale para a gente pensar aí, né? Que infelizmente eu vejo que tem muito crente que está indeciso. Eu não sei em que eu vou votar. Eu falei: meu irmão, vai orar e vai se converter. Daqui que é isso, misericórdia. Você ainda tem dúvida? Irmãos, nunca teve uma polarização eleitoral tão forte. Agora é Deus ou o diabo. É branco ou preto. É luz ou treva. Está muito claro, irmãos, em quem nós estamos. Você não precisa gostar. Você precisa de entender o que cada um defende.
Eu gostei muito da historinha do rapazinho. Quem já viu esse vídeo? Tá no Instagram rolando aí, né? O rapaz chegou em mim e falou assim, você tem algum militar para poder votar no Bolsonaro? Ele falou assim, eu não, porque você tem algum parente bandido para votar no PT? Eu falei, não sei porquê, mas o cara me bloqueou, rapaz. Você vê que coisa? Está bem claro, irmãos. Não está bem distinto? Está bem distinto. Não precisa ter 1000 paixões pela personalidade do camarada. É só analisar o que ele tem feito ou não. Agora, você quer saber o que esse governo tem feito? Não assista os canais abertos de televisão, irmãos. Porque nenhum deles informa o que está sendo feito no nosso país. Nunca nenhum governante terminou obra inacabada de senhor ninguém. Ele foi lá e terminou tudo, que é tudo que o povo queria. O que a oposição está fazendo? Reclamando. Eles foram lá e arrumaram, não pode, né? Fomos nós que começamos. Mas vocês não terminam? Ele foi lá e terminou. O que agora é candidato ao governo de São Paulo, ele já disse, as obras inacabadas, vocês podem ter certeza. Do mesmo jeito que foi feito no governo federal, vai ser feito aqui no estado de São Paulo. Mas o rodoviário de São Paulo, irmãos, que bênção que é aquele rodoviário. Está parado, irmãos. Quilômetros e quilômetros de asfalto pronto, que não pode ser rodado, porque tem trechos pequenos que houve desvio e corrupção e nenhum governo quer pôr a mão para terminar. Está lá parado. Quando você vai daqui para São Paulo, você passa por debaixo dele ali, né? Já entrando em Guarulhos, e passa um rodoanel extraordinário que vai favorecer principalmente a região ali, né? de Jundiaí, Campinas, e vai ligar toda aquela região. E a empreiteira recebeu para fazer, e não fez. Olha só, irmãos. Aí o presidente vai lá e fala assim, não tem dinheiro, não tem como pagar mão de obra, põe o exército lá, vamos pôr esse povo para trabalhar, o exército vai lá e faz. Olha que bênção. Disposição para fazer, isso é muito bom. Falar em disposição para fazer, eu quero agradecer aqui, publicamente, o nosso irmão Felipe, que ele falou, pastor, você vai subir lá para ver a caixa d'água nossa, estava vazando, né? Aí nós esgotamos toda a água. Hoje de manhã nós subimos lá para poder achar onde estava vazando, não estava. Na verdade, a boia que estava, né, muito alta, a água subiu demais e estava pingando pelo ladrão. Glória a Deus, a caixa estava novinha, não tem nada de rachadura nem nada. Aí aproveitamos, lavamos a caixa d'água, demos uma geral lá, estava tudo novinho. Graças a Deus, está tudo 100%. Obrigado pela disposição. Foi uma benção. Lavamos lá, tacamos cloro, limpamos tudo. Ele tacou cloro, limpou a caixa d'água, lavou eu de cloro. Foi uma benção. Ele falou, pastor, você vem com camisa nova para lavar a caixa d'água? Eu falei assim, mano, imaginava que você ia jogar cândida em mim, só isso. Irmão, mais grande aquela caixa d'água, viu? Coloquei 3 cadeiras daquela marronzinha empilhada para subir e uma lá dentro para poder descer lá dentro da caixa d'água, para poder passar o pano e limpar tudo lá. Mas ficou bom, ficou 100%, graças a Deus. Curiosamente, o senhor lembra que foi a última vez que quem lavou a caixa d'água foi nós dois? Foi, e essa boia aí fui eu que coloquei. Foi eu e o pai que subimos lá para trocar a boia e lavar uma caixa d'água. Acho que já tem uns 15 anos, né? Curiosamente, estava limpinho. A gente esgotou o restinho de água, tinha um restinho de água. Era para estar puro lodo, né? O Felipe puxou a mangueira lá embaixo, sugando a água lá. Ô pastor, mexe a água aí para sair sujeira. Eu falei, a água já está mexendo, mas a água está saindo limpa aqui. É porque a caixa d'água não estava suja. Eu fiquei contente, sabe por quê? Isso significa que a Copasa tem feito um bom tratamento na água potável que nós estamos consumindo, viu? Pode vir cheio de química, de cloro, né? Eu vou dizer para vocês, não vem, viu? Não vem. Quem aqui já teve experiência de abrir a torneira e ficar com um caneco de leite esperando? Quem aqui já? Aqui em Pouso Alegre, eu nunca tive essa experiência. Agora em São Paulo, meu irmão, em São Paulo lá, a água que vinha da Billings antigamente, né? Para vocês terem uma ideia, em 1990 a Billings
e a Guarapiranga tinha 3,5 metros de lodo fecal no fundo da represa. 3,5 metros de totô. Imagina. E essa era a principal argumentação para a gente vender muito purificador de água, né? Eu trabalhava numa empresa que vendia purificador de água. E os mergulhadores, né, da CETESB entraram lá, mergulharam e fizeram a medição. Isso em 90. Aí, a partir dessas informações, eles começaram a mudar, né? Cercaram a água de onde a Sabesp captava a água, né? Para Santo André e para São Paulo. Tanto é que até hoje, você olha do Google, você vê a parte de onde é feita a captação é limpinha, e a parte de onde não capta água para consumo é verde, musgo, é feio. Lá, a parte limpa é até azulada, a parte suja é aquele verde escuro, né? É bravo. E a gente pescava e comia os peixes lá, por isso que a gente tem saúde, né? Porque a gente já está aí com tantos corpos necessários. A gente pescava lá desde criança, o pai levava lá para pescar tilápia. Irmãos, olha só, 20, 22 e 23, aliás, capítulo 20, verso 22 e 23, de Atos dos Apóstolos Paulo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O prêmio terreno do verdadeiro evangelista, o prêmio terreno do verdadeiro obreiro é perseguição, é calúnia, é xingamento, é oposição, é raiva, é ódio. Sabe por quê? Porque defendemos a palavra da verdade, irmãos, e não nos permitimos contaminar com o mundo e aceitar as imposições malignas, mundanas, e a gente permanece firme na fé, na rocha, que é Cristo. Isso traz o quê? Traz birra. Quer ver um exemplo disso? Na empresa, você trabalhando, o camarada com quem você trabalha, ele quer dar nó na empresa, ele quer furtar na empresa, ele quer roubar o tempo da empresa. Só que você em Cristo aprende que você tem que dar o seu melhor ali. Você não tem que se preocupar com o que você vai ganhar, porque ele vai vir, né? É consequência, não é objetivo. Você não trabalha por um salário no dia 30. Você trabalha para produzir aquilo pelo qual você foi contratado. E quando chegar no 30, você vai ter a sua recompensa. Ele vai vir, não precisa ficar esperando ele, trabalhar em função dele. Você se acaba e nunca vai dar em nada. E muitos não pensam igual você pensa. Você aprende na palavra que você tem que dar o seu melhor. E o seu melhor vai fazer com que você produza mais em relação àquilo que foi acordado de você ser pago. Você vai dar mais, você vai além. Isso vai fazer com que você se destaque e seja querido e galgue posições melhores, mesmo sem estar de olho nelas. E aí o que acontece com o seu colega de trabalho? Você é taxado como sem vergonha, né? Você é taxado como tudo quanto é nome que não presta, porque você defende o Evangelho da verdade. Paulo fala, é isso aí que espera. Eu sei, o que me espera é isso aí: tribulação, prisão, açoite. E infelizmente, irmãos, muitos que hoje estão na carreira do Evangelho de Cristo estão querendo prêmios terrenos. E a Bíblia diz que, olha, se eu crer, Paulo fala, né, aos Coríntios, se eu esperar em Jesus Cristo, naquilo que Ele pode fazer só pelas coisas terrenas, eu posso me considerar o quê? Mais miserável de todos os homens. Porque tudo que fazemos aqui, irmãos, a gente tem em vista aquilo que Moisés fala, né? Moisés não, o escritor aos Hebreus fala a respeito de Moisés. Ele passou, ele foi recusado no Egito porque ele escolheu o vitupério de Cristo, ou seja, o sofrimento da verdade, do que as riquezas do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa, e a recompensa que ele tinha era o céu, não era a terra. Tanto é que ele viveu 40 anos nos palácios,
e trocou, com 40 anos de experiência nos palácios, trocou a sua vida agora, 80 anos, pelo deserto. E nunca se arrependeu. Segundo Timóteo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, Paulo falando a Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, disse o apóstolo Paulo a Timóteo, preparando o seu obreiro para uma sucessão ministerial. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, se aproveitando, destas pessoas. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvio, como também foi o daqueles. Irmãos, ninguém que se levanta contra Deus sai impune. É que Paulo está dizendo a Timóteo. Eles não vão adiante. Vai ter um tempo que vai desmoronar tudo. Porque a construção não é edificada na rocha que é Cristo, mas é edificada no próprio ego, na própria vontade, no eu, no querer humano, e não em Cristo. Foi Cristo que mandou? Tem alguns até que afirmam, não foi, porque Deus usou um vaso para falar comigo. Eu te pergunto, esse vaso ele é usado por Deus ou por Satanás? Lembra que eu venho sempre falando aqui, cuidado, está cheio de gente aí recebendo promessa que não vem de Deus. Aí o diabo faz com que se cumpra para você achar que é de Deus e não vem de Deus. Ai, pastor, agora estou preocupado, e agora? Como é que eu vou saber? Vai ser crente de oração, vai orar mais, vai buscar mais entendimento de Deus, vai ler mais a Bíblia, vai se dedicar mais às coisas de Deus, vai ser mais íntimo de Deus, e Ele não vai te deixar enganado. Tem gente que tem a preocupação, mas não tem o cuidado de buscar mais ao Senhor, não tem o cuidado de meditar na lei de Deus de dia e de noite, mas se permite às vezes dar ouvidos a conselhos mundanos do que conselhos da verdade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a ponto de chegar alguém lá cheio de mentiras em nome de Deus, profetizar e enganar uma pessoa, como eu já vi muita gente, crendo que ia receber uma promessa, não, porque é promessa, e Deus nunca prometeu, e a pessoa mesmo lutou para fazer cumprir aquela promessa. O diabo deu uma forcinha, ajudou para que se cumprisse. Ele precisou de trair um monte de gente, de pisar na cabeça de um monte de gente, de magoar um monte de gente, de entristecer um monte de gente, e às vezes até separar do próprio cônjuge que não concordava com as atitudes erradas, e aí com o novo cônjuge, aí ele alcançou a vitória de Deus. Onde está Deus nesse negócio? Família destruída, pessoas feridas para se conquistar aquilo que quer. Aí eu pergunto, foi Deus? Não, isso daí é o cumprimento da vontade e do querer, e não da vontade de Deus. Paulo está alertando, olha, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé. O que Paulo fala de intenção? Olha, nunca quis arrancar nada de vocês não. Quando precisou, eu mesmo trabalhei para me sustentar na obra. Paulo fala isso.
E ele diz também, né, o modo dele viver a doutrina, a santa palavra de Deus, a fé, longanimidade. Ele nunca puniu ninguém por raiva, por cor, por raça, ou por cultura, ou por vontade. Não, ele sempre foi longânimo, como Deus é conosco, porque se Deus não fosse longânimo e misericordioso, a palavra de Deus revela, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Paulo fala sobre o amor, sobre a paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo está se colocando como exemplo daqueles que estão ouvindo ele, recebendo a instrução para poder seguir adiante. Versículo 12 a 14. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Acabei de falar isso agora há pouco. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, eu preciso de estar atento a respeito de quem eu estou recebendo instruções. Porque se não for pautado na vontade e na palavra de Deus, eu posso estar tomando direcionamento de ruína e queda. Hoje um pastor de São Paulo me ligou, a gente está conversando agora à tarde. Faz tempo que ele não vem para cá, ele disse que está para vir para cá. Ele vai me ligar, marcar um dia para vir pregar aqui no domingo. A gente estava conversando e ele estava falando, meu querido, essa pandemia aí mudou muita coisa no Evangelho, né? A forma de atuar, a forma de lidar com as coisas. Muito crente que não voltou mais para a igreja, muitos que estão com medo, né? Muitos que enfraqueceram, muitos que desviaram. Estávamos conversando. Ele falou, e muitos que estão fazendo loucura por aí, né? E aí ele contou um exemplo lá, eu contei um exemplo, e falou, irmão, infelizmente, ninguém dos que traem a Deus, ninguém vai escapar. Um filho pode enganar um pai, o pai nunca fica sabendo, é ou não é? Pode. Um funcionário pode enganar o patrão, e o patrão nunca vir a saber daquilo que aconteceu. Pode ou não pode? Pode. Um obreiro, um membro, pode enganar o pastor nunca ficar sabendo o que aconteceu. Pode? Pode. A nós não foi dado nenhum dom especial, né, de estar em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma prerrogativa, uma característica de Deus. A gente não sabe, não tem como saber, né? E até se soubesse tudo, a gente não daria conta, a gente ia pifar, né? Ia morrer cedo demais do coração. Mas Deus está vendo, e dele ninguém escapa, diz a palavra de Deus. Estou lembrando aqui daquela ilustração do funcionário que procurou o patrão e falou: patrão, o senhor tem uma viagem, né? Deus me revelou, o senhor vai viajar de avião daqui tantos dias, não é? Falou, não vai, porque Deus me revelou que o avião vai cair e vai morrer todo mundo. O homem ficou quieto, não viajou, o avião caiu, aí ele chamou o empregado e mandou embora. A revelação foi num sonho. Ele era guarda, trabalhava à noite. Eu pago você para trabalhar, não é para dormir aqui não. O camarada chegou no patrão, eu tive um sonho com o senhor. Essa noite que o avião caiu, eu ia morrer. Ele não viajou, o avião caiu, morreu todo mundo. Aí o patrão mandou ele embora. Falou: por que você mandou embora? Falou: o dia que você sonhou, você estava de serviço, você é guarda noturno. Significa que você estava dormindo. Essa é boa, né? Irmãos, ninguém escapa dos olhos de Deus, né? Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido. E desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, ou seja, desde criança ele aprendeu.
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Olha só, podem fazer-te sábio para a salvação, irmãos. Toda a sabedoria, todo dom de Deus para nós é para ser usado em favor dele. Se eu começar a usar em favor próprio, vai vir peso de condenação. Paulo deixa bem claro, é para a salvação, pela fé a qual tem em Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a base da instrução e da formação de um verdadeiro cristão tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. É muito modismo por aí, irmãos. Uma pergunta: estamos preparados para enfrentar esse tempo de apostasia, irmãos? Que faz raiva, né, gente? Faz. Incomoda a gente, incomoda. Entristece a gente, entristece? Entristece. Vamos lá. Trata-se de uma realidade que precisamos enfrentar e estar preparados para lidar com ela, irmãos. E os dias difíceis que a Bíblia anunciou que chegaria, que Jesus falou que chegaria, estão aí. Chegando dia após dia, se aproximando, e muita gente não está vendo. Isso de uma forma isenta de toda a contaminação e pecado envolvido neste tempo de apostasia, pois, por se multiplicar a iniquidade, é que o amor de muitos se esfriou. Nós temos que estar envolvidos, atuantes, sem contaminarmos com tudo isso que estamos vendo. Não adianta a gente querer formar uma sociedade secreta, né, num sítio aí, falar: agora não vou ter contato com mais nada, porque aí eu vou ser salvo. A Bíblia diz que só de você fazer isso, você já está se condenando. Porque o Senhor disse: ide. Se eu ir para lá, eu não vou fazer o ide. Não vou falar do amor de Deus, eu vou me fechar. A Bíblia diz que egoísta não vai entrar no céu, avarento não entra no céu, né? Contrário do que muita gente acha, para muita cabeça, só adultério que não deixa entrar no céu, né? O resto está liberado. O crente que usa da mentirinha, que usa da safadeza para poder ter um benefício, um lucro, né? Aquele que não consegue abrir a mão, que ama o dinheiro e quer fazer mais, essas pessoas, a Bíblia diz que também não vão herdar o reino dos céus. Os avarentos não entrarão no reino dos céus, irmãos, olha só. E tem gente que não está atento para isso, não está ligado nisso. Aquele que omite a palavra da verdade também não entra. Lembra da parábola dos talentos? Opa, o Senhor me deu do jeitinho que o Senhor me deu, está aqui, está de volta. Falou: você não fez nada com aquilo que eu te dei. A Bíblia diz que o que ele tinha, até o que ele não tinha, dele foi tirado e foi lançado nas trevas exteriores. Então é muito sério isso, irmãos. Sempre pedindo a Deus graça e entendimento para que não sejamos apenas críticos de tudo que a gente está vendo, mas com o poder transformador do Evangelho, apresentar Cristo a estas pessoas que estão perdidas em meio a toda essa situação dos últimos tempos. Ou seja, é muito comum a gente se pegar apontando e criticando, mas a pergunta que eu deixo para todos nós esta noite: o que temos feito em meio a tudo isso que estamos vendo? Irmãos, a palavra ela encerra aqui, mas eu gostaria de perguntar para nós e para os irmãos que vão assistir esse vídeo depois: a gente tem certeza do amanhã? Ninguém pode afirmar com certeza, a não ser aquilo que já foi revelado na palavra. Eu lembro daquele louvor: amanhã eu não sei o que virá, nem o que acontecerá. Então, como eu não sei o que vai acontecer, a minha pergunta é:
não sabendo o que vai acontecer. Eu estou preparado para isso que eu não sei? Mas como me preparar para algo que eu não sei? Eu vou dar exemplo. O presente nos revela as possibilidades do amanhã. A gente não tem certeza de qual será, mas a gente tem os afluentes do que possa ser. Aconteceu um problema grave aqui e você está envolvido no problema, causou um prejuízo para a empresa. Você sabe que amanhã você pode estar empregado ou desempregado, né? Principalmente se o cara que teve o sonho com a queda do avião foi você que sonhou na hora do serviço. A minha pergunta é: quem vai ser o nosso governo a partir do próximo ano? Nós vamos ter alguém que defende aqueles que levantam a bandeira da família e do evangelho da paz? Ou nós vamos ter um governo que persegue e vai querer ter um papo sério e colocar os pastores e os padres, cada um no seu devido lugar? E aí? Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos preparados para viver esse tempo do amanhã? Porque hoje está assim, do jeito que a gente está vendo, e dele a gente tem certeza. Mas e do amanhã? Então, irmãos, mais do que críticas e comentários a respeito, nós temos que ter convicção naquilo que nós estamos vivendo. Porque amanhã pode vir uma perseguição e a gente sofrer prejuízos enormes por conta do pecado alheio. Lembra que eu falei? A gente paga preço pelo pecado alheio. A gente leva a culpa por aquilo que não fizemos. Lembra do que a palavra de Deus diz? E serão amados de todas as nações? O que Jesus disse que nós seríamos nesses últimos dias da apostasia? E sereis odiados de todas as nações. Nós estamos preparados, mas com o nosso coração preparado para ser odiado pelos outros e ainda assim permanecer amando a eles? Sem destilar contra eles o ódio que eles vão destilar contra nós? É muito sério isso, irmãos. E olha que já está sendo declarado que será assim. Está sendo declarado que vai ser assim. Camarada, na sua campanha política já tem anunciado, é isso que vai acontecer. E aí, se acontecer, qual vai ser o nosso posicionamento? Negligentes da fé? Vamos nos esconder? Vamos abandonar tudo? E aí? O que o Senhor espera de mim e de você diante das circunstâncias? Quantos irmãos não estão preparados, não estão firmados na palavra, e quando chegar esse dia, vão curvar o joelho e vão adorar o anticristo? Com medo, com as suas razões, não, mas por causa disso. Lembra como nós falamos no começo do estudo hoje? As pessoas sempre vão se armar contra a situação, o resultado daquilo que escolheu, vão encontrar algum culpado para dizer: eu estou assim por causa de fulano, por causa de Bertrano, eu já levei culpa por causa da desgraça dos outros, e eu não fiz nada para a pessoa estar lá onde está. Pastor Francisco, já teve um que até falou: vou matar o pastor Francisco. Mas por quê? A miséria que eu estou. Só que o pastor Francisco não falou para ele: vai lá, trai a sua esposa. O pastor Francisco não falou para ele: vai lá, cai na cachaça. O pastor Francisco não falou para ele: usa drogas. Não, ele, pelo contrário, o pastor Francisco tentou ajudar até onde deu. O camarada resistiu, falou: agora eu lavo as minhas mãos, protesto diante de vós, que tudo que eu precisava ter ensinado, eu ensinei. Agora, a partir de agora, vocês se viram. Foi o que o pastor Francisco fez. Aí quando ele estava na miséria, ele arrumou um dinheiro lá, pegou a passagem e veio até aqui em Pouso Alegre, dizendo que ia matar o pai. Chegou aqui, chorou no portão, o pai acolheu ele, pôs para dentro de casa. A mãe curou as feridas do pé dele, está tudo destruído de andar descalço, andarilho. E foi um pastor, irmãos. Foi um pastor. Brincou com as coisas sérias de Deus. A mão de Deus pesou e ele caiu em desgraça. Quando foi embora, levou minha tico-tico, serra circular,
Pastor Francisco ajudou, ainda assim foi embora e deu prejuízo para o pastor, roubou as ferramentas dele, tudinho. Deixou a Bíblia dele aí. Aí ele mandou um recado pelo pastor Edivaldo. Fala para o pastor Francisco mandar a minha Bíblia. Eu falei, tá bom, Edivaldo, fala para ele que assim que ele me devolver as minhas ferramentas, eu mando a Bíblia. O que você está falando? Aí contei para ele, falou, quando chegou aqui dizendo que ia matar o pai arrumou um emprego, acolheu ele, colocou ele dentro de casa, arrumou um emprego para ele não ficar aqui, colocou ele para morar lá na casa, né, do sítio que o pai tinha aqui, lá na beira do rio. E lá ele arrumou um serviço pertinho, né, que era lá, um sítio vizinho lá, para fazer um telhado lá, fazer um telhado aqui. Tinha serviço para ele por muito tempo aí. E ele era um excelente profissional, irmãos. Um pintor de tela de mão cheia, um camarada cheio de talentos. Aí eu lembro daquele louvor: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, né? E ele não usou para o Senhor, ele usou para ele. E foi homem de Deus, e foi usado por Deus. Deus usou ele, foi ele que orou com o Fábio, e na palavra ele abriu, Deus curou o Fábio. O Fábio ia morrendo, são os dois ninjas. E morreu do jeito que morreu, irmãos. Morreu bêbado, deitado num banco de uma praça. É triste, irmãos, é triste. Hoje à tarde, conversando com esse pastor amigo da gente, ele falou: pastor, a gente conhece, e a gente também conhece um monte de exemplos de pessoas que fizeram para si a obra de Deus, tomaram para si, como Paulo fala nesse texto, e o resultado veio muito triste. Então, irmãos, vamos estar alertas, abrir os nossos olhos e fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer firmes até que Jesus venha nos buscar. É triste, irmãos, é triste. Eu não gosto muito desses testemunhos, não. Mas pessoas que brincaram com as coisas sérias de Deus, hoje estão padecendo. E não vão longe. E não vão mesmo, irmãos. Essas pessoas, quando fizeram o que fizeram, saíram triunfantes. Zombaram da cara do pastor presidente, tipo, aí, ó, tá vendo? Tô no sucesso. Mas aí vem a ruína. Quem que faz isso? O diabo, engana. A pessoa está no pecado e está dando certo. É Deus que está fazendo dar certo? Não, é o diabo para manter a pessoa errada. Até que ela chega num período da caminhada que a volta é tão distante que ele não tem coragem de voltar. Quem já saiu para andar a pé até um lugar, no meio do caminho você lembrou que esqueceu algo? Ai meu Deus, tem que voltar tudo isso andando. Quer saber? Eu não vou voltar não, eu vou continuar assim mesmo. E você vai até onde você tem que ir, porque a volta é muito grande, né? Não vai compensar. Tem pessoas vivendo assim na caminhada do Evangelho, irmão, só distanciando mais ainda, dia após dia de Deus. E aí quando resolvem voltar, não tem mais força para voltar, a distância é muito grande. Aí a pessoa já está destruída, a pessoa já está viciada em drogas, como é o caso de muitos que nós conhecemos. Pastores, quantos pastores, irmãos? É triste, tem muita gente se apostatando da fé, muita gente. Obreiros, quanta gente você conversa? O Fábio nesses dias esteve conversando com uma pessoa aí, a pessoa: rapaz, você é evangélico? O Fábio falou: sou, servo de Deus, trabalho na obra, toco na igreja, sou músico do Ministério do Louvor. Cara, eu já fui obreiro da casa de Deus, eu preciso voltar. Que dia que é o culto lá? Irmãos, a quantidade de gente que me pergunta que dia que é o culto aqui. Aí eu te pergunto: vocês viram eles aqui? Não conseguem vir. Não conseguem. Eu estava conversando isso hoje de manhã com a Silvia. Falei: meu bem, a quantidade de gente que quer vir para a igreja, mas não conseguem. Há uma barreira maligna tão grande que a pessoa tem desejo, mas é assim, o desejo da carne dela
só é liberado para fazer aquilo que desagrada a Deus, porque aquilo que agrada a Deus, o diabo prende, ele não deixa. É mais ou menos como assim: o diabo põe a corrente, mas não prende no poste, ele prende naquele arame. Já viu aqueles cachorros presos na corrente, naquele arame? Ele corre até lá no final do quintal e ele volta correndo. Ele tem uma falsa sensação de liberdade, mas na hora que acaba o arame, pum, né? Aí ele vê que ele está preso. É o que tem acontecido com muita gente que já esteve na igreja, estão algemados, acorrentados por Satanás. Oh meu Deus, tem misericórdia. Eles no caminho encontram crente passando, fala com eles, vai, não, eu vou, que dia, que horário, que é o culto? Aí não consegue chegar, por quê? Porque sai correndo em direção à vontade de Deus, mas chega no final da linha. Deus mostrou para mim que a pessoa que cai, ou em adultério, pecado aí, que é como Deus mostrou até um poço grande assim, de lama, até pertinho aquela lama, ele cai. Ele vai levantar, ele quer levantar, mas ele torna a escorregar e cai. Deus mostrou para mim. E uma casa muito linda, que é daquela pessoa, está ali, brilhando aquela casa, aquela pessoa não consegue se levantar dali. Irmãos, é o que muitas pessoas têm vivido. Vamos orar, para que elas encontrem forças, para que Jesus as liberte, nos dê autoridade para orar. Então, quando alguém conversar com você, irmão, vai aí a orientação. Eu queria tanto na igreja, ore por ela e repreenda os laços que a aprisionam. Repreenda, porque aí ela vai conseguir cumprir aquilo que falou para você que faria. Porque se você falar, tá bom, fica te esperando lá, ela não vai vir. Não vai vir. Então todas as pessoas que eu estou passando, que estão falando, eu vou na igreja, eu falei, então tá bom, deixa eu fazer uma oração para você. Não importa. Nós, pastor, até no meio da rua, no meio da cidade, lá na praça, na rua, na calçada, dentro do mercado, dentro da farmácia, em qualquer lugar que você estiver, eu vou fazer uma oração para você. E repreenda mesmo, deixa Deus te usar, na autoridade do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas vão conseguir vir, porque esse poder Deus deu para nós, e nós temos que colocar em prática. Amém, irmãos? Fica aí o direcionamento, põe em prática você também. Amém? Vamos orar a Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela vida dos meus irmãos. Eu peço a ti, Senhor, nos conserva em santidade, a caminhada da fé até o dia do Senhor. Que circunstância alguma venha nos fazer parar ou desanimar ou mesmo retroceder, mas que possamos seguir avante, sempre cumprindo a tua vontade e o teu querer, até o dia do Senhor nos chamar desta terra. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, cobre-nos com teu sangue, livra-nos de toda fúria e de todo intento do maligno contra a nossa alma, contra a nossa vida, e nos dê tua segurança, proteção e paz. Assim nós oramos, Senhor, e pedimos em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar a bênção, a vitória, a verdadeira prosperidade a todo o teu povo. Leva-nos de volta ao nosso lar em paz e nos dê uma noite de repouso e descanso na tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos agora e para todos sempre. Que haja paz na sua vida, na sua família, que haja paz em Jerusalém. Vamos todos dizer amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.